A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu queria compartilhar com você uma palavra poderosa que fala sobre a crise espiritual do crente. Em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 em diante, diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver. Se amanhã a essa hora eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta-me, toma-me agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, um grande e forte vento, fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto em seu manto e saiu, pondo-se na entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria, e a Geu, filho de Nisgue, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profetas em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Geu matará. Quem escapar da espada de Geu, Elismeu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, dali Elias, e achou Eliseu, filho de Safate, porque andava lavrando com 12 juntas de boi adiante, e estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou sobre ele o manto. Deixou ele estes bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei.
Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de boi e os imolou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes e deu ao povo. Comeram, então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Aleluia! Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, devido a tantos problemas que enfrentamos no dia a dia, somos levados a pensar em uma possibilidade de viver uma vida sem problemas, sem doença, sem miséria, enfim, sem crise. Quem não gostaria de viver isento de qualquer uma dessas dificuldades? Qualquer um de nós. É nesse anseio humano que entra a teologia da prosperidade, usada em muitas igrejas como pregação principal. Esses líderes prometem para os fiéis uma vida sem problema. A pregação gira em torno de solução e cura de todos os problemas. É só aceitar a Jesus Cristo e está tudo resolvido. As enfermidades serão curadas, o dinheiro jamais faltará no bolso e andará a pé, nunca mais pagará aluguel de jeito nenhum. Esse evangelho é diferente do evangelho que eu conheço, o evangelho de Jesus Cristo. Lamentamos o número de pessoas que vão à igreja atrás da prosperidade material, não tem qualquer interesse pela vida espiritual. As pessoas estão querendo monopolizar Deus, dando ordens a Deus. O Deus que eu conheço é soberano, é o Senhor da minha vida. Ele manda e eu obedeço. Não sou eu quem mando ele obedecer. Não estou dizendo que Deus não abençoa, pois me considero grandemente abençoado por ele. As crises também contribuem para o nosso bem. Queremos que todos os crentes entendam que as crises na vida sempre existiram desde que há mundo. Enquanto houver vida, estamos sujeitos a problemas e crises. Tiago nos lembra que não há supercrente. Diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Tiago 5,17. Se não reconhecemos as nossas limitações, teremos que viver as frustrações. Quando acreditamos que o crente não fica doente, não peca, não tem falta de dinheiro, não tem problemas no lar, entramos pelo caminho errado e vivemos uma vida de constantes decepções e até dúvidas sobre Deus. Os quais foram mais poderosos em suas vidas espirituais também enfrentaram grandes momentos de crise e desespero. Alguns chegaram a pedir a morte a Deus, como foi no caso de Elias. Jesus passou por momentos de agonia. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e a angustiar, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos capítulo 14, versos 33 e 34. Então eu queria com você analisar a crise espiritual de Elias e descobrirmos por que um crente tem crise espiritual. A crise espiritual do crente é ocasionada pelo esquecimento da sua vivência com Deus. Muitas vezes esquecemos daqueles momentos gostosos que passamos na presença de Deus. Esquecemos das orações respondidas, esquecemos das bênçãos recebidas. Achamos que estamos sozinhos em nossa jornada, que ninguém mais está preocupado conosco e o desânimo toma conta da nossa vida. Deus nos atendeu tantas vezes, mas quando uma vez não responde não a um pedido que fazemos, sentimos desamparados. Isso é ingratidão. É uma atitude que precisa mudar na nossa vida, pois já chega de viver uma vida espiritual medíocre. Precisamos abandonar a vida infantil e crescer espiritualmente. Quando uma criança pede algo aos seus pais e que recebe um não, fica censurado, achando que é falta de amor, só porque não puderam satisfazer um dos seus desejos. Mas o adulto é diferente. Ele procura analisar o porquê daquela resposta. Precisamos reconhecer que muitas das nossas atitudes são infantis em relação a Deus, pois muitas vezes somos incompreensíveis à forma como Deus age conosco e não aceitamos quando Ele não satisfaz os desejos ou interesses.
Foi um desses motivos que levou Elias a ter uma crise na sua vida espiritual. Ele achou, por ser um profeta zeloso, estaria isento de problemas. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou e assentou debaixo do zimbro e pediu a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e agora estão tentando me matar também. Do verso 4 ao 10. Ele não estava entendendo por que aquela perseguição, uma vez que ele era um profeta zeloso. Achava, em outras palavras, que a perseguição que estava passando não era justa. Quando uma pessoa acha que pode estar isenta de problemas porque é crente, entra em crise espiritual quando aparecem as primeiras dificuldades. A falta de vivência com Deus é o motivo de entender errado a vida cristã. Muitos crentes só estão em busca de bênção, achando que Deus tem a obrigação de resolver todos os problemas. Quando isso não acontece, entram em crise. Não podemos esquecer nossa comunhão com Deus, pois quando ela falta, perdemos a noção das coisas e invertemos os nossos princípios e valores. A crise espiritual do crente é ampliada quando ele perde o senso de história. Esse é um ponto muito importante em nossa vida. A história faz parte do nosso viver e não podemos esquecer de tudo quanto Deus já fez. Quando Elias, por um momento, esqueceu da história e da sua própria história, a crise foi ampliada. Precisamos olhar para trás e reconhecer a ação de Deus em nossas vidas. Como era a nossa vida antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida? Você gostaria de voltar a ser quem era? Duvido que alguém que tenha experimentado o dom de Deus queira voltar atrás. Ao contrário, considera-se como um lixo a sua vida anterior. Uma pessoa consciente só troca algo por outro melhor. Ninguém trocaria sua casa ou apartamento por um barraco na favela. Uma pessoa em sã consciência nunca deixaria a luz pelas trevas, ou Cristo por Beelzebu, ou o céu pelo inferno. A alegria de Cristo pela alegria desse mundo. Quando o pródigo deixou o seu lar para ir para o mundo dos prazeres e fez o estado de loucura, por isso a Bíblia diz que, caindo em si, voltando à sanidade, também voltou para casa. Quando olhamos ao passado, valorizamos o presente e agradecemos tudo que o Senhor tem feito por nós. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas alegrias. Quem não fica emocionado ao ler a história de José no Egito, de Moisés frente ao povo de Israel, de Josué na conquista de Canaã, de Sansão como juiz de Israel, de Elias como profeta do Senhor, de Paulo, de João, a igreja primitiva, os mártires do Coliseu romano, a história ascendente em nossa fé. Mas esses homens da história nunca estiveram isentos do pecado, sofrimento, cadeias e até martírio. Eles nunca reclamaram do Senhor porque tiveram que passar por tantas tribulações. Será que não havia teologia da prosperidade? Ou foi Deus que mudou? Ou o povo não sabia monopolizar Deus? Muitos crentes estão perdendo o senso de história porque abandonaram o estudo da Bíblia e a oração. E como consequência disso, tem sido um conceito errado de Deus. Poucos sabem sobre o seu poder, por isso facilmente entram em crise espiritual. Passam um tempo na igreja, outro no mundo. Elias havia esquecido por um momento de tudo quanto Deus havia realizado em sua vida e por seu intermédio. O capítulo 17 registra fatos importantes ocorridos em sua vivência com Deus. Elias orou para não chover e por 3 anos e meio não choveu. Tiago capítulo 5, verso 17. Ele foi para o deserto e ali os corvos alimentaram. 1 Reis capítulo 17, verso 6. A panela e a botija não secaram enquanto Elias estava na casa.
Elias, 1 Reis capítulo 17, verso 16. Ressuscitou o filho da viúva, 1 Reis 17, 21. No capítulo 18, Elias enfrentou 450 profetas de Baal, desceu fogo do céu, subiu no Monte Carmelo e pediu chuva e choveu. É simplesmente incrível. Depois de tantas coisas miraculosas, um homem de Deus entra em crise espiritual, fuja de Jezabel, que ameaçou da morte. Confiou em Deus para tantas coisas, mas agora faltava-lhe a confiança. Esqueceu de tudo que o Senhor havia realizado por seu intermédio. Por isso, quando perdemos o senso da história, a crise espiritual se amplia. A crise espiritual do crente é superada quando ele ouve a voz de Deus. Depois de tanto sofrimento, de ter fugido para o deserto, de pedir ao Senhor a morte, chega a solução para o momento de crise. Andou 40 dias e 40 noites. Chegou até o Monte Horebe, o monte de Deus. Entrou numa caverna onde passou a noite. Então veio a palavra do Senhor dizendo: "Que fazes aqui, Elias?" Ele responde tentando justificar e dizendo que era muito zeloso, que os filhos de Israel haviam deixado a aliança, haviam derrubado o altar, matado os profetas à espada e que agora tentavam matá-lo também. 1 Reis, capítulo 19, do verso 8 ao 10. Elias estava tentando justificar a crise, culpar os outros. Em nenhum momento admitiu seu erro. Havia deixado de confiar em Deus. Faltou-lhe a fé por um momento. Deus mandou que Elias saísse da caverna, pois enquanto estava na caverna, só via a si próprio. Mas quando saiu, Deus falou com ele e ele ouviu a voz de Deus. Disse-lhe o Senhor: "Vem para fora, ponte nesse monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar." Então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma calma e suave. Uma voz calma e suave, e ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa e pôs-se à entrada da caverna. Então veio uma voz que dizia: "Que fazes aqui, Elias? Vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Volta para o lugar de onde você veio. Você andou pelo teu caminho, precisa andar pelo meu caminho. Você perdeu todos esses dias da tua vida porque andou em direção errada, pensou de forma errada, agiu de forma errada. Agora está culpando os outros pelo teu erro. Agora, para voltar do lugar de onde vieste, a partir do momento em que ele ouviu a voz de Deus, acabou a crise. Tudo voltou ao normal." Se você estiver passando por algum momento de crise, é hora de parar e ouvir a voz de Deus, pois Ele quer falar ao teu coração. Ele quer mostrar quando você errou. Ele deseja que você volte para o lugar de onde você saiu. Deus deseja que você volte para o primeiro amor. Nos exorta a refazer o nosso caminho. A única pessoa que tem culpa da tua crise espiritual é você mesmo. Você parou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Jezabel, símbolo das pessoas desse mundo. Depois começa a se esconder de Deus e da igreja nas cavernas da vida. Mas Deus te chama para fora e te manda retornar ao primeiro amor. Te manda ouvir a sua voz, ler a sua palavra e orar. Pastor, o que nós podemos concluir com isso? Precisamos de sabedoria para enfrentar qualquer crise espiritual. Entender que a crise que acontece quando esquecemos da nossa comunhão com o Senhor, a nossa vivência com Deus. Não vale a pena andar sozinho. A crise espiritual é ampliada quando esquecemos de tudo que Deus tem feito por nós e através de nós, quando perdemos o senso de história. Mas a crise é superada quando paramos para ouvir a voz de Deus, depois que permitimos que Ele fale ao nosso coração com voz mansa e suave. Isso acontece quando paramos em Sua presença, através do nosso a sós com Ele. Aleluia! Eu queria te perguntar, quando você já viveu ou tem vivido uma crise espiritual na sua vida?
Quando você reagiu ou tem reagido? Na sua opinião, diante de uma crise espiritual, o que o crente deve fazer? Eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, te damos graças por essa palavra, que possamos cada dia mais romper em fé. Livra-nos da crise espiritual, mantenha o nosso coração aquecido, que nós possamos ter cada dia mais sede e fome da tua palavra, sede e fome de buscar o Senhor. Dá-nos direção, dá-nos ousadia, intrepidez, que nós voltamos ao primeiro amor. Livra-nos, ó Pai, de todas as armadilhas do inferno, que o nosso coração seja aquecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado por essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar, que mais e mais pessoas que estejam em crise sejam com seus olhos abertos, que eles vejam a palavra de Deus incendiar o seu coração. Se você foi abençoado, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar. Se você é alguém de posses e quer nos investir no nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer um investimento, uma oferta, e Deus vai multiplicar na sua vida. Nós cremos na palavra de Deus, que tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Tenha uma colheita abundante, em nome de Jesus. Amém?